Então, voltando aqui à aula, né, nós vimos aí, né, os tipos de capacidade, né, que tem no novo processo civil: capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e a capacidade postulatória, né. Nós vimos cada uma delas. Vimos também o curador especial, né, que ele entra no processo sem esperar, que é diferente do curador, para representar uma pessoa em desvantagem no processo de incapacidade, né, chamado de especial, por quê? Para diferenciar do curador do direito civil, né? Então, os princípios a lei processual brasileira, ela busca garantir os princípios da isonomia, da paridade de armas e do devido processo legal, dispondo da figura do curador especial. Para quê? Para tutelar os interesses da pessoa, impossibilitando a prolação de sentença, sem a sua participação na lide, com o devido espaço de quê? Da ampla defesa e do contraditório, que são garantias do devido processo legal. Ressalta-se que, além dos casos previstos no artigo 72, o juiz também nomeará o curador especial ao ausente, né, se não o tiver, e ao interditando, caso este deixe de constituir o advogado. Então, o curador especial, ele é devido para representar uma pessoa no processo de incapacidade, nomear um curador especial ao ausente, se não tiver, e ao interditando, caso deixe de constituir um advogado. O artigo 72 ele nos diz o seguinte: o juiz nomeará um curador especial ao, inciso 1, incapaz, se não tiver representante legal, ou se os interesses desses colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade, ao réu preso, revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído o quê? O advogado. Então tá aqui, né? O juiz nomeará o quê? Um curador especial. Para quem? Vai nomear o curador especial para o ausente e para o incapaz. Para o ausente, caso ele não tenha. E ao incapaz, se concorrer o quê? Na partilha com seu representante. Se concorrer na partilha com seu representante, desde que exista o quê? Colisão de interesse. Desde que exista uma colisão de interesses. Então, no artigo 72, ele diz assim: o juiz nomeará o quê? O curador especial. Para quem? Para o incapaz e para o revel preso. Para o réu preso, revel. Então, o juiz nomeará um curador especial ou incapaz, se não tiver o quê? Caso não tenha um representante legal, ou os interesses deste, do representante legal, colidirem com o do incapaz, enquanto durar a incapacidade. E vai nomear um curador especial também para o réu preso, revel, bem como para o réu revel, citado por edital ou citado por hora certa, enquanto não for constituído seu advogado. Então, curador especial para o incapaz, caso não tenha um representante legal, e se os interesses do representante legal colidirem com os do incapaz, para o réu preso, revel, bem como para o réu revel citado por edital e por hora certa, enquanto não constituiu advogado. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública. Então aqui, né, a curatela especial será exercida pela Defensoria. E o 671, o juiz nomeará o curador especial também para o ausente e para o incapaz. Para o incapaz, se concorrer na partilha com seu representante, desde que exista dessa colisão o quê? O interesse. Haja uma colisão de interesse, né, do incapaz com seu representante. Uma da hipóteses de designação de curador especial pressupõe a presença de conflito de interesses entre o incapaz e o seu representante legal. Então, ó, uma das hipóteses da designação do curador especial pressupõe o quê? A presença de conflitos de interesse entre o incapaz e o seu representante legal. Contudo, a jurisprudência do STJ ainda apresenta divergências quanto à possibilidade de o Ministério Público substituir a figura do curador especial. Artigo 75. Trata da representação, lista um rol de pessoas que poderão ser autoras ou réu no processo e diz quais serão os seus representantes judiciais. Então tá aqui, né? O artigo 75, ele trata do quê? Da representação, né? Ele traz uma lista, um rol de lista de pessoas que poderão ser autoras ou réu no processo
e diz quais serão seus representantes judiciais. Então tá aqui, né? Os procuradores federais, eles vão representar o quê? As entidades da administração indireta da União, da administração direta, serão os advogados da União através da AGU. Temos também o Procurador da Fazenda Nacional, que vai representar a União em matéria fiscal, né? O Procurador da Fazenda Nacional, ele vai representar a União em matéria fiscal. E no caso de municípios pequenos, onde não tem procuradores, porque há determinados municípios que são muito pequenos, então não tem procuradores, são representados pelos seus prefeitos. Este, né, contrata o quê? Um escritório de advocacia para poder representá-los. Está aqui, né? O condomínio é um ente despersonalizado, mas ele tem a capacidade de ser parte. Mesmo o condomínio sendo um ente despersonalizado, ele possui a capacidade de ser parte, que poderão ter capacidade ou personalidade jurídica de estar em juízo, pois a lei possibilita esse ato. Então, o condomínio é um ente despersonalizado, mas ele tem a capacidade de ser parte, que poderão ter capacidade ou personalidade judiciária de estar em juízo. Então tá aqui, né, o artigo 75, vamos ver o que ele nos diz, né? Serão que representados em juízos, ativa e passivamente. Quem serão representados em juízos? Ativa e passivamente. Então, a União será representada em juízo ativa e passivamente por quem? Pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante o órgão vinculado. Estados e o Distrito Federal por quem? Por seus procuradores. Você vê aqui que o Estado e o Distrito Federal não pode ser representado pelo seu próprio governador. Porque os estados já são o quê? Maiores, então precisa de procuradores. Já o município, você vê que tem aqui uma exceção, né? Do quê? Do prefeito, né? Então, o município ele pode ser representado pelo seu gestor, já o Estado e o Distrito Federal não. E também por seu procurador, caso tenha. A autarquia e a Fundação de Direito Público, por quem, além do ente federado, designar. A massa falida, por quem? Pelo seu administrador judicial. A massa falida pelo seu administrador judicial. A herança jacente ou vacante, por quem? Por seu curador. A herança jacente ou vacante. Então, muito cuidado. Por quê? Porque o examinador ele vai trocar as palavras, né? Ele vai botar assim, a herança jacente ou vacante vai ser representada por quem? Pelo administrador judicial ou pelo curador especial. Então nós vimos que o curador ele é diferentemente do curador especial. Então se liga aí, tá? Aí bota o espólio pelo seu curador? Não. O espólio é por quem? Pelo seu inventariante. Então herança jacente ou vacante pelo seu curador. O espólio pelo inventariante. E a massa falida? A massa falida pelo administrador judicial. A pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem. A pessoa jurídica, pelos atos constitutivos designarem, ou não havendo essa designação, por seus diretores. Então, a pessoa jurídica ela pode ser representada por quem os seus atos constitutivos designarem, caso não tenha, por seus diretores. Nós temos também a sociedade e a associação que? Irregulares. Então, muito cuidado. As sociedades e associações irregulares e outros entes organizados sem o quê? Sem personalidade jurídica, né? Porque a sociedade e a associação, ela sendo irregular, ela é um ente o quê? Sem personalidade jurídica. Então, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. A pessoa que está administrando a sociedade ou associação irregular ou aquele ente sem personalidade jurídica vai ser representante ali dessa sociedade ou associação. A pessoa jurídica estrangeira vai ser representada por quem? Pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. E o condomínio? O condomínio tanto pode ser pelo administrador ou quanto pelo síndico, né? Porque o condomínio ele pode ser o síndico ou ele pode ter o administrador. Parágrafo 1º. Quando o inventariante for dativo. Então você sabe, pelo inventário, o inventário é o quê? O espólio pelo inventariante. O espólio será representado pelo inventariante. Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo
no qual o espólio seja parte. Então tá aqui, os sucessores do falecido serão o quê? Intimados no processo. Então você vê aqui, né, que é o 7, né? Aqui nós temos o quê? O inciso 7. A sociedade ou associação, tá aqui a sociedade ou associação, sem personalidade jurídica, quer dizer que são o quê? As irregulares. Tá aqui, ó, a sociedade e a associação irregulares. Ou ente organizado sem personalidade jurídica. É a 9. Aqui é a 9, ó. Não poderão opor a irregularidade de sua constituição quando demandado. Então o cara já sabe, né? Ele cria ali a sociedade e associação, está irregular, por isso não tem personalidade jurídica. Então ele não vai poder opor o quê? A irregularidade de sua constituição quando demandada. Mesmo sendo irregular, o administrador vai representar ali essa sociedade ou associação no processo judicial. O gerente de filial ou agência, presume-se o quê? Presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber a citação para qualquer processo. Então nós temos aí, né, a 10, né, a pessoa jurídica estrangeira pelo gerente. A pessoa jurídica estrangeira vai ser representada pelo gerente, pelo representante ou administrador de sua filial, ou pela agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. Então aqui é o 10. O gerente da filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber a citação para qualquer processo. Os Estados e o Distrito Federal poderão o quê? Os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar um compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores, em favor de outro ente federado. Em favor de quê? De outro ente federado. Mediante o quê? Um convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Então você vê que os Estados e o Distrito Federal serão representados pelos seus procuradores, né? E poderão ajustar o quê? Compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores, em favor de outro ente federado. Capacidade postulatória é típica dos advogados. Então tá aqui, né? A capacidade postulatória, ela é típica de quem? Dos advogados. Então, capacidade postulatória, nós vimos lá tipos de capacidade, né? Capacidade de ser parte, capacidade postulatória e capacidade de estar em juízo. Então, a capacidade postulatória é típica dos advogados, para quem está inscrito na ordem dos advogados. Então, a capacidade postulatória é a capacidade técnico-formal, inscrito na OAB, conferida pela lei a quem? Aos advogados para a prática de atos processuais em juízos, sob pena de nulidade do processo, de acordo com os artigos 1º e 3º da Lei 8.096, de 94, o Estatuto da OAB, né? As pessoas não advogadas precisam, portanto, integrar a sua capacidade postulatória, nomeando o representante judicial, o advogado. Nos termos do artigo 133 da Constituição, o advogado é indispensável à administração da justiça. O advogado é indispensável à administração da justiça. Assim, para postular em juízo, é imprescindível que a parte tenha habilitação de advogado, ou seja, que ostente o título em bacharel em direito e encontre-se inscrito na ordem dos advogados. Vale ressaltar, por oportuno, que a capacidade postulatória ou postulacional, ius postulante, é um pressuposto processual de validade subjetivo das partes. Lembrando que a capacidade postulatória, ius postulante, é um pressuposto processual de validade subjetivo das partes. Na verdade, o ato praticado por um advogado sem mandato ou procuração, nos autos, é ineficaz, passível de ratificação. Já o ato praticado por quem não tem habilitação de advogado, reputa-se inexistente. Então são coisas diferentes. Então você vê aqui, né, que o cara é advogado, mas ele não tem um mandato, ele não tem uma procuração. Então, nos autos, é ineficaz. Na verdade, o ato praticado por um advogado sem mandato ou procuração, nos autos é ineficaz. Mas é passível de uma retificação, né? De uma ratificação ali, né? Da parte poder dar essa procuração a esse advogado, tem um prazo ali, e ele se tornar o quê? Eficaz. Já o praticado por quem não tem habilitação de advogado, ou seja, o cara é constituído de direito, mas ele não tem a ordem, reputa-se o quê? Inexistente.
Então, a capacidade postulatória abrange a capacidade de pedir e responder. A capacidade postulatória abrange o quê? A capacidade de pedir e responder. Contudo, a lei faculta, né? Uma norma constitucional e lei infraconstitucional com aval do STF. A postulação em juízo por pessoas que não detêm habilitação de advogado. Então, aqui, ó, abrange a capacidade de pedir e responder, contudo, a lei faculta a postulação em juízos por pessoas que não detêm habilitação de advogado. É o que se passa com algumas limitações nos juizados especiais e na Justiça do Trabalho, né? Nos juizados especiais e na Justiça do Trabalho, pelo menos nos juizados especiais, ali você pode entrar com uma ação, mesmo não tendo a ordem. Mas na hora de recorrer, precisa ter a capacidade postulatória. Já na Justiça do Trabalho, você também pode fazer a inicial sem ter a ordem, mas na hora de recorrer, precisa ter a ordem. O artigo 113 nos diz o seguinte: a parte será representada em juízo por um advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados no Brasil. Então diz, né? A parte será representada em juízo por um advogado regularmente inscrito na ordem. Parágrafo único. É lícito a parte postular em causa própria. Então você vê que não é absoluto, né? Vê que é relativo, essa presunção é relativa. Então é lícito a parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. O artigo 104 nos diz o seguinte: o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. Aí tem aqui, né, a exceção, né? Salvo o quê? Para evitar preclusão, para evitar decadência e para evitar prescrição ou para praticar ato considerado urgente. Então, o advogado ele não será admitido a postular em juízo sem procuração. Mas temos as exceções. Para evitar a preclusão, para evitar a decadência ou a prescrição, ele pode ser admitido a postular em juízo. E depois ele vai ter um prazo para poder o quê? Ratificar a procuração para ele. Ou para praticar ato considerado urgente. Ato considerado urgente para evitar preclusão, decadência ou prescrição. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir o quê? A procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período, por despacho do juiz. Então, nas hipóteses previstas no caput, né, em caso de urgência, para evitar preclusão, decadência ou prescrição, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias, podendo ser prorrogado por igual período por despacho do juiz. Então, ele tem um prazo de 15 dias para exibir a procuração. Então, o ato não ratificado, se o advogado não ratificar essa procuração, não apresentar no prazo de 15 dias, será considerado ineficaz relativamente aquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Aqui, importante, ó, respondendo o advogado por quê? Por despesas e por perdas e danos. Então, o ato não ratificado, se ele não apresentar a procuração no prazo de 15 dias, ele responde por despesas e por perdas e danos. Artigo 105. A procuração geral para o foro, outorgada por um instrumento público ou particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo. Então, ó, a procuração geral para o foro, outorgada por um instrumento público ou particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber da quitação, firmar compromisso e assinar uma declaração de hipossuficiência econômica, que deve constar em cláusula específica. Deve ser constado em cláusula específica. Então, tem a procuração geral, né, para o foro, outorgada por um instrumento público ou particular, que habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto que receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber da quitação, firmar compromisso e assinar uma declaração de hipossuficiência econômica.
Isso deve constar em cláusula específica para que o advogado possa fazer. A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei. Parágrafo 3º. Se o outorgado integrar a sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa. Então, se o outorgado integrar, ele integra ali, o advogado integra uma sociedade de advogados. Então, a procuração também deverá conter o nome dessa sociedade de advogados, seu número de registro na ordem e o endereço completo. Salvo disposição expressa em sentido contrário, constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo. A procuração outorgada na fase de conhecimento, ela é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. O advogado tem direito a 1. Examinar em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações. Aí tem um salvo aqui, né? Então, salvo nas hipóteses de que segredo de justiça, na quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos. Então, o advogado, mesmo sem procuração aos autos de qualquer processo, ele, em qualquer fase de tramitação, ele pode chegar lá e pedir uma cópia ou um registro de anotação, salvo na hipótese de segredo de justiça, que somente o advogado constituído terá acesso aos autos. Requerer como procurador vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 5 dias. Então, requerer como procurador vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 5 dias. Retirar os autos do cartório ou da secretaria pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz, nos casos previstos em lei. Então, retirar os autos do cartório, da secretaria, pelo prazo legal. Ao receber os autos, o advogado assinará a carga em livro ou documento próprio. Ao receber os autos, o advogado vai assinar lá no cartório, né, a data da saída ou documento próprio, sendo o prazo comum às partes. Os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição nos autos. Então, segundo o prazo comum às partes, os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição nos autos. Então, segundo o prazo comum às partes, os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste. Então, cuidado com essas palavrinhas, né? Somente. Na hipótese do parágrafo 2º, é lícito ao procurador retirar os autos para obtenção de cópia. Nas hipóteses do parágrafo 2º, é lícito ao procurador retirar os autos para obtenção de cópia, pelo prazo de 2 ou 6 horas, independentemente de ajuste ou sem prévio prejuízo da continuidade do prazo. Então, é lícito ao procurador retirar os autos para obtenção de cópia, pelo prazo de 2 ou 6 horas, independentemente de ajuste prévio por petição nos autos. O procurador perderá no mesmo processo o direito a que se refere no parágrafo 3º, se não devolver os autos tempestivamente, salvo se o prazo for prorrogado pelo juiz. Ele vai perder no mesmo processo o direito a que se refere o parágrafo 3º. O disposto no inciso 1 do caput deste artigo aplica-se integralmente a processos eletrônicos. Então, ao receber os autos, o advogado assinará a carta em livro ou documento próprio. Então, aplica-se integralmente também a processos eletrônicos. Capacidade postulatória do Presidente da República e do sistema de precedente. Vamos ver na próxima aula, para não ficar muito grande. E até a próxima aula.